vê lá no Vale do Silício, as empresas mais modernas do mundo, elas acabam estando mais próximas de faculdades que fazem as produções científicas. Então, vamos dizer assim, hoje em dia, se a gente for pensar em neuroarquitetura, e não só neuroarquitetura, né? O Google a empresa Google tem um curso feito por um engenheiro chamado Search Inside Yourself, que é um engenheiro da Google, que aplica nos Estados Unidos um curso de meditação baseado em neurociência para todos os funcionários há mais de 15 anos. Essas empresas que consomem precisam estar próximos das universidades, porque é dali que sai o insumo do que elas produzem, né? As pessoas mais geniais, tecnologia, elas também estão próximas das pesquisas científicas mais recentes sobre tudo, sobre cérebro, inclusive sobre o ambiente e arquitetura. Então, essas empresas já são praticamente, eu brinco que são umas Disneys, né? Você entra naquelas empresas temáticas com cachoeira lá dentro, plantas, pássaros. E aqui no Brasil ainda há muita resistência, né? Eu trabalho com consultoria com empresas de ponta, grandes bancos, com paredes totalmente brancas, sem sonorização do ambiente, uma plantinha aqui, uma plantinha ali no hall de recepção, um pouco de alienação em relação a como o nosso cérebro funciona. Como é que você chegou nessa área? Logo depois de ter concluído o mestrado, eu tive a oportunidade de ir para fora do país e trabalhar com grandes nomes da área da arquitetura, até mesmo porque eu queria entender como que determinados prédios, que determinadas obras arquitetônicas se transformavam em ícones mundiais, Uhum. né? Como que isso acontecia? Que tipo de fenômeno era esse? Como que o espaço, a edificação se conectava a um grande número de pessoas, e aí a gente pode falar grande mundialmente falando, e como que isso era tão simbólico e principalmente significativo para essas pessoas. E aí eu Uhum. comecei a tomar contato com um novo modelo de projetar, um novo modelo de olhar o espaço. A arquitetura até então se embasava, né, num grande tripé que é forma, estética e função, e esses grandes nomes já trabalhavam com outras linhagens, né? O projeto partia da emocionalidade, como que nós vamos emocionar as pessoas, como que nós vamos nos conectar efetivamente com as pessoas. E isso, obviamente, que me ganhou de uma forma muito forte, muito brusca, e desde então nunca mais saí desse interim, desse cenário. Uhum. Mais ou menos em paralelo, na mesma época, estava surgindo a ANFA já em português, né? É a Academia de Neurociência para Arquitetura, mas esse estudo ele já vinha sendo tratado dentro do universo da arquitetura de outras formas, né? Há algumas décadas a arquitetura trabalha com a chamada psicologia ambiental, ou seja, conhecer melhor a psique de um determinado grupo de usuários ou de um usuário especificamente dentro de um dado ambiente, de uma dada experiência E tem vivenciada em um assim espaço. como a psicologia tem o Freud e outros ícones aí, tem algum precursor dessa neuroarquitetura, algum arquiteto que começou, vamos dizer assim, as obras, não só a parte teórica, mas com as primeiras obras com esse enfoque? Sim, na verdade, quando a gente começa a falar de pesquisas, a gente começa a falar, e principalmente, né, chegando uma tradução da neurociência para os arquitetos, né, a gente começa a falar de Juhani Pallasmaa, Harry Mulgrave e outros que nos acompanham. E aí, especificamente, né, quando esse conceito se torna mais abrangente, é que começa efetivamente a ser colocado em prática. Ah, o Tem alguma termo, obra né, pública muito famosa que as pessoas conhecem? Falam assim, essa foi uma das primeiras obras arquitetônicas que não seja uma coisa interna de uma empresa, que as pessoas possam ter acesso, ou já visitaram, já tiveram próximas, que foi aplicado esse conceito de neuroarquitetura? Na verdade, tem grandes espaços urbanos que vêm trabalhando isso, né? E aí a gente pode ter aqui, existe um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da neuroarquitetura, que sob ele tem outros aspectos, né? A Uhum, gente começa a falar de neurodesign, neuroiluminação, neurourbanismo. Neurourbanismo também é considerado como sintaxe espacial, uhum. e a partir daí se derivam vários outros, né? Design biofílico e por aí vai. Então, a neuroarquitetura é um grande guarda-chuva. Eu faço um trabalho dentro das empresas de mostrar a importância da gente cuidar dos dois cérebros, o consciente e o inconsciente. O nosso inconsciente, por motivos de cidade moderna, de trânsito, a nossa amígdala vai se ativando, a amígdala cerebral que processa principalmente o medo, e ela vai se ativando e você vai ficando mais naquelas respostas animalescas de combate, né? Vou lutar contra um bicho, vou fugir, vou ficar paralisado, que não é um cérebro, um super cérebro, um cérebro criativo e tudo mais. E as pesquisas mostram, já trouxe médicos do sono, a importância se tirar 15, 20 minutos pós-almoço para você relaxar. Não precisa nem dormir, de olhos fechados, como a produtividade aumenta, como a memorização aumenta. Talvez esses espaços de descompressão não tenham tido sucesso no Brasil, porque eles não foram oferecidos antes uma explicação para o funcionário, para os colaboradores, uma educação
da importância de uns espaços assim. O que acaba acontecendo nesses aspectos é que você troca a área de descompressão aqui no Brasil, aonde se implantou acabou ficando obsoleta, justamente pela condicionante do aculturamento, trocar por outras áreas, né? E aí entra exatamente no que você comentou. Então são criadas as áreas de socialização, as áreas de refúgio, né? Todas elas tendo link ali entre o design salutogênico e o design biofílico. Então essa questão do soninho, por exemplo, ela entra na questão do refúgio, né? São áreas feitas para você ter o refúgio, que pode ser um refúgio coletivo ou pode ser um refúgio unitário, né? Quando a gente Claro. usa os buffs, por exemplo, né? Uhum. A gente tem as áreas de socialização, então ao invés de você criar uma única área de socialização, você cria ilhas de socialização dentro dos espaços. E isso é algo que realmente vem agora acontecendo, principalmente nesse movimento pós-pandêmico, porque um dos principais desafios que estão acontecendo para o mundo corporativo é trazer as pessoas de volta, né? Como que nós vamos Sim, efetivamente e as trazer as pessoas de pessoas, volta? olha o seu ambiente aí, né? Às vezes você com certeza na sua casa tem mais controle sobre o ambiente, os cheiros que te impactam do que numa corporação dividindo uma baia com 100 pessoas num ambiente extremamente branco, luz fria. Não é um ambiente tão criativo. Exato, exato. Então é justamente nisso que o design salutogênico se embasa. E aí essas remodelações são as remodelações que estão conseguindo trazer efetivamente um resultado para dentro do que os corporativos buscam, né? Uhum. Então a gente percebe que realmente a entrega ela é muito efetiva, ela traz efetivamente isso. E o número de funcionários desejando voltar ao ambiente de Aumenta. trabalho é uma crescente, Uhum. porque aí você tem a valoração. A neuroarquitetura, ela traz por base uma grande distinção entre espaço e lugar. O papel da neuroarquitetura é criar lugares, enquanto que o papel da arquitetura é criar espaços, Uhum. né? Qual a E o diferença aí lugar para que você quem nos pertence, ouve, né? né? Exato, mas principalmente porque o lugar é o espaço aonde emocionalmente eu criei um vínculo com ele, né? Que E pertence. somente os lugares são memoráveis. A nossa questão de estrutura de hipocampo, por exemplo, ela guarda as relações que nós temos quando formatamos um lugar e não quando formatamos um espaço. Então, as espacialidades que nós recordamos delas são espacialidades que nos tocaram de alguma forma, né? Nós não conseguimos listar, por exemplo, todos os lugares que já estivemos todos os espaços que já estivemos na nossa vida, mas nós conseguimos sim listar os lugares que já estivemos na nossa vida, ou seja, os espaços que emocionalmente deixaram algum vínculo memorável conosco, né? Uhum. Então a neuroarquitetura ela se embasa justamente nisso, em criar esses lugares. Lori, agora para meio que finalizar um pouco, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aqui, se elas quiserem melhorar um pouco o ambiente delas, trazer um pouco da realidade micro, né? Também pensando que tem grandes empresários aqui, quando forem pensar em reformas ou obras, pensar em neuroarquitetura também como um aspecto importante do projeto, e não só espacial, como a gente falou. Mas para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que querem, que a empresa não consegue mudar, mas querem melhorar a mesa delas, ou que querem melhorar o ambiente onde elas trabalham, quais são as suas dicas, se for possível, para elas melhorarem um pouco baseado em neuroarquitetura? Os conceitos Vamos básicos. tentar, perfeito, vamos tentar pegar um micro chegando até um espaço intermediário, né? A parte de colorimetria é extremamente importante, né? Quando a gente começa a avaliar a questão perceptivo visual, então a colorimetria é um dos itens que a gente precisa equacionar muito bem. A questão da iluminação, em neuroarquitetura a gente tem um braço chamado neuroiluminação, que é quando nós trabalhamos com os aspectos não visuais da luz, né? Então, temos aspectos visuais da luz, que é a quantidade de luz, a tipologia de luz, mas temos as condicionantes não visuais, ou seja, como que essa luz altera a minha fisiologia enquanto eu estou suscetível a ela. Então, nós ficamos muito presos a telas, né? Estamos numa tela agora, ou então estamos na tela da TV, ou estamos na tela do celular, e fazer um compasso, né? Termos ali blocos de utilização disso sempre que possível é muito bom. Poder ter algum contato com o meio exterior. Então, se eu estou em um ambiente envelopado, ou seja, esse ambiente não tem contato com o mundo externo, que eu crie ali determinados blocos de período para que eu possa
sair desse espaço, chegar até uma janela, me conectar com o mundo externo, né? Essa questão da conexão, trabalhar com a condicionante, e aí você já tocou nesses dois pontos, né? De musicalidade, odorização e principalmente a organicidade do espaço. E essa organicidade, ela tem muito a ver sobre como eu me utilizo desse espaço, ou seja, o quanto orgânico esse espaço deve ser às minhas atividades, às minhas funções. Então, aqui, basicamente, a gente está trabalhando com inúmeros dos conceitos de biofilia aplicada ao projeto, que eu diria que, no primeiro momento, já é um grande passo a ser feito, né? Vamos lembrar que biofilia, estamos falando de vida dentro do espaço. E essa vida dentro do espaço não é apenas a vegetação, a iluminação, a ventilação, sim, são esses elementos também, mas o principal elemento bio dentro do espaço sou eu, usuário, né? Eu, a vida aqui dentro. Então, Uhum. quanto mais organicidade nós tivermos nesse aspecto, mais engajamento a gente começa a gerar. E tendo engajamento, a gente tem aí uma condicionante emocional muito mais saudável, muito mais entregue. E se falarmos de produtividade, a gente tem isso a um longo período, né? Nós tendemos a ter uma entrega muito maior, aonde eu tenho uma conexão muito maior. Então, necessariamente, a gente começa a observar isso como um grande elemento positivo para o convívio com qualquer espacialidade, seja o trabalhar em casa, seja o trabalhar dentro de uma empresa, de uma companhia, essa organicidade nos facilita gigantescamente.